Caros alunos, é um prazer tê-los de novo ser de novo professora de vocês, tê-los de novo como meus alunos em uma disciplina, e agora a gente vai trabalhar na disciplina de redes de computadores. É uma disciplina que trabalha as conexões, os equipamentos, os meios de transmissão, além de protocolos, padrões e arquiteturas. Essa primeira aula, a videoaula 01, a gente vai trabalhar conceitos iniciais sobre redes de computadores. Os principais objetivos dessa aula são identificar o conceito de uma rede de computadores, classificar as redes de computadores quanto a vários padrões, a vários requisitos, vamos dizer assim, conhecer os componentes de uma rede de computadores e também identificar os sinais analógicos e digitais, que são os sinais que a gente usa para transmitir os nossos bits, né, para fazer referência às nossas informações. As redes de computadores, elas surgiram em meados da década de 70, com mais abrangência e com mais cobertura. E é claro que as redes aproveitaram um sistema que já funcionava, que era o sistema telefônico, que era o sistema de transmissão via satélite, que era um sistema de transmissão via ondas de rádio. E o pessoal de redes que desenvolveram os primeiros protocolos e surgiram nas universidades, lembrando que a nossa referência é americana, né, não é uma referência europeia nem asiática. Então surgiram nas universidades os protocolos, os comandos, os órgãos para homologar os nossos protocolos, os nossos padrões. Então a gente vai estudar bastante sobre o I3E, quais são as regras, quais são as normas que eles estabelecem. Então, para a gente conceituar uma rede, grosso modo, ou vamos assim dizer, de simples fato, a gente poderia considerar dois ou mais computadores, ou um dispositivo processável e mais um computador. Lembrando que dispositivo processável pode ser qualquer dispositivo que tenha uma interface com a rede, né? Por exemplo, um som, uma TV, uma impressora, não precisa ser necessariamente um computador. Mas a gente deixa esse conceito, né? A gente conceita várias coisas sobre só rede de computadores, mas é importante a gente lembrar que tem outros tipos de dispositivos, que são estações, que são nós da rede, assim como os computadores. Quais são os objetivos da rede? Por que surgiram as redes? Por que elas foram criadas? Os objetivos da rede, ou o objetivo da rede no início, era simples: compartilhamento de informações. Ficaria muito mais fácil a gente fazer a informação circular com os computadores conectados do que a informação circular com os computadores sozinhos ou trabalhando sozinho. Então a gente passou a se objetivar cada vez mais compartilhar informações e também recursos, não só informações. Por exemplo, quando a gente compartilha uma impressora, a impressora é um recurso. Quando a gente compartilha um sistema operacional, quando a gente compartilha um sistema de gestão integrada, um sistema gerenciador de banco de dados, são todos recursos que só são possíveis porque as máquinas estão em redes. Então a gente poderia resumir como o objetivo é o compartilhamento de informações e de recursos. Então, lá no sentido mais amplo, a gente tem dois ou mais computadores interligados. A gente considera um nó qualquer dispositivo da rede que tenha uma interface. Eu tirei essa aula tanto do livro do Gabriel Torres, quanto do livro também TCP/IP A Bíblia, que tem muitas informações sobre protocolo, e a apostila que será disponibilizada para vocês também, do professor Beckson. Todos os clientes ou nós da rede, ou todos os dispositivos que fazem parte da rede, eles têm que ter duas coisas em comum. Eles têm que ter a interface de rede, eles têm que conversar o mesmo protocolo, eles têm que entender o mesmo protocolo. Lembrando que um protocolo é um programa que faz as máquinas funcionarem, que faz as conversões, quando necessário, de algum tipo de informação para que todos os sistemas e todas as máquinas se entendam. Um conceito de redes, então, é formado por um conjunto de módulos processáveis. Lembrando que, à medida que a gente vai estudando, que a gente vai lendo, a gente aprende a gravar a informação de forma diferente. Então, não necessariamente esse conceito vai ser gravado agora, mas vocês têm que ter sempre em mente que para eu caracterizar uma rede, para eu definir uma rede de computadores, eu preciso falar o que ela é, como ela funciona e para que ela serve. Então, uma rede de computadores é um conjunto de dispositivos processáveis que são interligados
fisicamente através dos meios e logicamente dos meios de transmissão, como fibra, fio ou ar, e são comandados ou coordenados pelos programas, que são os protocolos, com o objetivo de compartilhar recursos. Então aí eu resumo o que é, como é que funciona e para que ela serve. E o histórico das redes? Se a gente fosse fazer um aparato do que dominou cada um dos últimos séculos, a gente poderia muito audaciamente conceituar alguma coisa ou alguma tecnologia ou algum invento que tomou conta daquele século. Então, por exemplo, no século XVIII foi a época dos grandes sistemas mecânicos. Então, as máquinas mecânicas operavam, ajudavam o homem a sobreviver, a trabalhar, etc. No século XIX já foi a época das máquinas a vapor. E aí a gente lembra que uma máquina precisa de combustível. E o combustível era caro. E a gente tinha água em abundância, a gente tem água em abundância, não água potável, que a gente sabe que a gente está passando por uma crise, mas o planeta Terra tem muito mais água do que terra. Então, o século XIX ele foi marcado pelas máquinas movidas a vapor, a força da água, né? O século XX foi marcado pelas consultas, ou as conquistas, melhor dizendo, né, consultas tanto aos cientistas, quanto aos estudantes, quanto aos professores, quanto às universidades, de como melhor aproveitar a tecnologia da informação, que na época era chamada de informática, computação, ou engenharia elétrica, ou engenharia da computação. Então a gente teve vários nomes, como vocês já devem ter estudado e já devem ter lido. Em mais do século XX, ele foi marcado por conquistas na área da tecnologia da informação. E o século XXI emendou, né, no século XX nesse tipo de conquista, nesse tipo de tecnologia dominante. Então a gente continua tendo a tecnologia da informação como a tecnologia dominante até agora do século XXI. Pode ser que mude, mas até agora não. E a fusão dos computadores com diversas outras áreas que já estavam em funcionamento foi ótima, né? Então, o casamento perfeito com a comunicação, com o telefone, com o sistema de informação, que é justamente, né, a gente pode conceituar que é como tratar melhor a informação, como armazenar melhor a informação. E aquele velho modelo de um CPD isolado, né, os profissionais trabalhando isolados, está ultrapassado. Mesmo que a gente tenha as máquinas trabalhando, né, os data centers, os mainframes trabalhando no processamento e armazenamento de dados em locais específicos, os profissionais não ficam ali dentro, né? Os profissionais eles estão em toda a empresa, em todo o setor, para trabalhar melhor a informação e obter resultados positivos daquela informação, ajudar na tomada de decisão. A primeira rede de computadores, então, que a gente tem registros e que a gente estuda, é uma rede que tinha como meio de transmissão o ar e não o fio metálico, né? De onde surgiu essa rede? Era uma rede chamada Aloha, ela surgiu na Universidade do Havaí. Lembrando que o Havaí é um dos estados americanos que o estado está longe do continente, ou pelo menos não está grudado no continente. O outro é o Alasca, né, que tem o Canadá entre os Estados Unidos, o Alasca e o continente americano e os Estados Unidos. Mas o Havaí é um conjunto de ilhas. E lá no Havaí tem várias ilhas, algumas são mais importantes, outras menos importantes, mas a Universidade do Havaí tinha unidades em várias ilhas. E eles queriam trocar informação que não fosse através de um mensageiro ou através de um transporte, né, marítimo. Eles queriam, ou aéreo, eles queriam trocar informação através de meios de transmissão. E aí começaram a perceber que a rádio que tocava numa ilha, tocava na outra. A rádio que tocava lá do outro lado do mundo, era possível ser ouvida ali no Havaí. E começaram a modular os sistemas, ou comutar os sistemas, a informação, para que ela também levasse o processamento, né, os dados processados através de ondas de rádio. E foi aí que surgiu a primeira rede chamada Aloha. Por que é importante a gente saber disso? Porque por mais que tenha evoluído, os protocolos evoluíram muito de redes, mas o foco, o início permanece o mesmo. Então a gente saber como é que ela foi criada e como é que ela funcionava no início, ajuda a entender como ela funciona, como ela é criada hoje em dia. A gente entender como é que essas transmissões acontecem é difícil, mas não é impossível. A gente sabe que qualquer transmissão ela vai se basear no princípio básico da linguagem binária. Então, qualquer transformação, qualquer
transmissão de dados, melhor dizendo, qualquer que seja ele, um vídeo, uma foto, um texto, ele vai ser traduzido para a linguagem binária. E no caso do ar, a gente não tem presença e ausência de energia elétrica, a gente tem presença e ausência de energia eletromagnética. Assim como no caso da fibra, a gente tem presença e ausência de luz, mas tudo resumido na sequência binária. Então, os primeiros protocolos, que eram mais simples, quando a gente estuda e entende, ajudam a gente a entender os protocolos mais novos. E a primeira rede local que a gente tem notícia, e que é importantíssima por causa do protocolo que foi desenvolvido lá, foi na Universidade da Califórnia. Foi uma rede de distribuição local, tá? A DCS. Ela foi desenvolvida em meados de 70, lembrando que nessa época, na década de 70, estavam surgindo os microcomputadores, então as redes de computadores se popularizaram numa época propícia, porque mais gente tinha acesso à tecnologia da informação, e lá na Universidade da Califórnia, eles desenvolveram um protocolo que chamaram Ethernet. E o Ethernet é o protocolo mais importante, ou posso dizer, mais usado em redes locais em todo o continente americano. Além desses projetos da Universidade da Califórnia, da Universidade do Havaí, outros projetos foram surgindo e foram se aprimorando ao longo do tempo. E a gente sabe que empresas grandes como a IBM, por exemplo, nessa época também desenvolvia protocolos, equipamentos, meios de transmissão específicos para as máquinas dela, dela e da rede da IBM. Então, não eram só os computadores de grande porte, desenvolviam também meios de transmissão, conectores, etc. E aí a gente para pensar em vários parâmetros que são importantes na hora que a gente vai construir uma rede de computadores. E construir uma rede de computadores pode ser você ser encarregado de construir uma rede com 1000 máquinas ou com 3 máquinas, ou configurar a rede wireless da sua casa. Lembrando que o wireless, é uma palavra que significa sem fio, que dá também nome ao protocolo, ao padrão 802.11, que também pode ser chamado de wireless ou de sem fio, só que a rede wireless ela não é igual à internet. A internet é um serviço que a rede wireless vai prover para todos os seus usuários. Quando a gente está no aeroporto e você vê o símbolo Wi-Fi, ou quando você vê o símbolo internet, ou 802.11, você já associa direto com a internet. Mas não é a internet, A internet é uma rede separada daquilo ali. Para você usar a internet naquele espaço, você tem que entrar na rede local. E aí sim é a rede wireless daquele ambiente, daquela empresa. Então, alguns parâmetros. A gente tem que pensar na relação custo-benefício, porque redes hoje em dia, elas são um ponto importante das empresas, porque você investe em equipamentos que são caros, em cabeamentos caros, em sistemas caros, mas eles garantem o funcionamento da sua empresa. Eles garantem que a informação vai ser autêntica, confiável, legítima. Então, quando a gente vai estruturar uma rede, você tem que pensar, tudo bem, o custo está muito alto, eu quero colocar fibra no backbone, isso vai encarecer. Mas eu estou deixando essa rede preparada para várias tecnologias futuras. Eu estou deixando essa rede preparada para que, se mudar as taxas de transferência, os tipos de dados que circulam nessa rede, a fibra ótica já aguenta, mas isso vai elevar o custo. Eu vou colocar fio metálico no resto da empresa, porque o fio metálico é mais barato e dá conta do recado para as transmissões que eu tenho. Então, a relação custo-benefício deve ser bem analisada. Então, o parâmetro custo é importantíssimo. Grandes empresas já fazem provisões para isso, Eu tenho um orçamento de 2016 aprovado no início de 2015 ou no final de 2015. Então, eu já sei exatamente quanto que eu posso gastar no ano que vem com infraestrutura e redes. Empresas menores, isso é mais difícil, de fazer esse tipo de controle, mas ele existe. Você pode fazer também uma programação. Hoje eu vou instalar sim, mas eu tenho uma ideia, eu tenho vamos dizer assim, uma programação de renovar esse quadro industrial em 2 anos ou em 3 anos. E aí eu chamo para outros parâmetros importantes: desempenho, modularidade, compatibilidade, confiabilidade e sensibilidade tecnológica. Se a gente for unir todos esses parâmetros em uma única definição, a gente vai pensar como que a rede vai crescer,
de forma ordenada e padronizada. Então você não vai usar um monte de padrões, um monte de fabricantes para dificultar um monte de padrões de rede local, de longo alcance, padrões de cabeamento, padrões até de cabeamento estruturados diferentes. Então você tem que fazer com que a sua rede ela já nasça estruturada e ordenada para ela crescer estruturada e ordenada. E aí a gente passa para a classificação de rede. Algo muito importante é a gente saber em quais parâmetros a gente pode classificar uma rede. O mais tranquilo de entender e o mais fácil é o parâmetro da abrangência. Quer dizer, em dimensão, quanto que a minha rede ela cobre, ou qual é a expansão da minha rede. Então eu tenho rede local, rede metropolitana e rede de longo alcance. A rede local ela sofreu várias subdivisões ao longo dos anos. Uma delas é justamente a divisão de uma rede pessoal. Uma rede pessoal é aquela onde os dispositivos estão bem próximos, né? Por exemplo, microfone, fone de ouvido, computador, impressora, mouse, teclado, né? Então os dispositivos estão próximos, é uma rede pessoal e geralmente é usado por uma pessoa só, né? Por um usuário só. Já uma rede local, ela abrange uma área maior, uma área de um prédio, uma área de um campus, e aí ela também sofreu distorções. Por exemplo, uma rede de campus, seja de campus de uma universidade ou campus de uma indústria, ela pode ser classificada como uma CAN, uma Campus Area Network. Então é uma rede que configura, né, dentro de um espaço definido. A gente não tem uma definição de espaço, por exemplo, 1 quilômetro quadrado é uma rede local, 10 quilômetros quadrados é uma rede metropolitana e mais que 10 quilômetros quadrados é uma rede de longo alcance. Esse limite não existe mais, mas a gente tem algumas definições. Por exemplo, uma rede que está dentro de um prédio é uma rede local. Já uma rede onde as estações estão em cidades diferentes já é considerada uma rede de longo alcance. E uma WLAN é a rede justamente wireless. A rede wireless ela ganhou também uma classificação quanto à abrangência. A gente sabe que a abrangência de uma rede cabeada é totalmente diferente da abrangência de uma rede wireless. A rede wireless depende de vários fatores. Um deles é da sua antena, da potência da sua antena, do tamanho da sua antena. A rede cabeada depende de vários fatores. Um deles é o tipo de cabo. Se for o par trançado, ele consegue fazer em um segmento de 100 metros o que o sinal chegue forte a essa máquina. Então varia. Mas a rede wireless também ganhou uma classificação dentro da abrangência. E a rede virtual também, porque quando você separa em uma mesma empresa, pode ser até no mesmo setor ou no mesmo andar, você separa, você faz segmentos de rede. Por exemplo, a diretoria tem uma rede, a seção de recursos humanos tem outra rede, o marketing tem outra rede. Então você faz dentro de uma mesma rede, né, dentro de um mesmo espaço, você faz pequenas redes diferentes, você segmenta redes diferentes. Já uma rede metropolitana é uma rede que engloba uma metrópole. Esse conceito de metrópole a gente não usa muito no Brasil, né, mas nos Estados Unidos ele é muito usado. Então metrópole é uma cidade grande. Aqui a gente usa mais uma região metropolitana, uma área metropolitana. Então se a sua rede ela abrange uma área metropolitana, ela se encaixa aqui na classificação de uma MAN. E por último a gente tem a rede de longo alcance, é a rede onde as máquinas estão distribuídas numa distância geográfica maior do que a distância de uma cidade ou de um país. Então as máquinas estão realmente distantes umas das outras, é o que a gente chama de uma rede de longo alcance. No passado a gente tinha um único exemplo de rede de longo alcance, que era a internet. Nos últimos anos surgiram várias novas redes de longo alcance, como por exemplo Facebook, Google, Orkut no passado e outros, Gunutella, BitTorrent. Então essas redes Flirk, então essas redes são redes de longo alcance, porque elas abrangem usuários em várias partes do mundo. E aí a rede que era original, né, vamos dizer assim, que originou essa classificação, que é a internet, ganhou uma classificação só para ela, que é uma rede GAN, de Global Area Network. A rede global, né, ou a internet, ela também tem dois conceitos diferentes. Assim, muitos autores acham que é a maior rede de computadores mundial e outros acham que é um conjunto de grandes redes. As duas definições são válidas.
em alguns termos importantes, falando ainda de redes de longo alcance e da influência que a internet tem em toda a parte da nossa rede. Hoje a gente sabe que os sistemas de gestão integrada, os sistemas de aprimoramento, de qualidade, eles todos têm tendência a ter o layout da internet, a ter a mesma cara da internet, né? Usar links, etc. Então a gente tem a influência da internet também em algumas funções, em alguns padrões dentro de uma rede privada. Lembrando que rede privada é aquela que tem dono, rede pública é aquela que não tem dono. Então, por exemplo, a internet ela é pública, o Facebook é privado, tem dono, né? Então a gente tem diferenças entre esse tipo de classificação também. Então vamos lá, a internet é a rede mundial de computadores e a intranet. A intranet é quando você usa em uma rede privada de uma empresa que tem dono, pode ser mais de um dono, mas tem dono, o mesmo layout da internet. Então você usa os links, você usa o mesmo esquema, você usa o navegador para acessar o seu sistema, qualquer que seja ele. Então isso é uma intranet. E já uma extranet é quando você precisa ter a conexão com a internet para acessar a sua intranet. Por exemplo, quando vocês acessam da casa de vocês as nossas aulas, vocês estão usando um recurso chamado, que pode ser considerado uma extranet, porque você usa a sua conexão da internet para você entrar na nossa rede privada, que seja no ambiente virtual de aprendizagem, que seja no Cinef. Então esses são termos muito importantes. Quanto ao modelo computacional, modelo computacional, a gente tem como os dados são distribuídos numa rede. Então, o modelo computacional, as máquinas podem estar distribuídas de uma maneira centralizada, de uma maneira distribuída ou de uma maneira corporativa. Dentro da rede distribuída, as máquinas podem estar no esquema cliente-servidor. Você tem sempre um servidor que responde às estações. Rede ponto a ponto, onde não há figura do servidor. Toda máquina faz o papel de servidor e de cliente ao mesmo tempo. Imaginem um escritório, por exemplo, de advocacia, de contabilidade, que as máquinas estão em redes, mas não existe um serviço de diretório, não existe um AD instalado, não existe um servidor de arquivos. Então, para os funcionários, para os usuários trocarem informações, eles têm que fazer isso manualmente. Ou eles vão lá naquela máquina e puxam um arquivo, ou salvam um arquivo na outra máquina. Isso é um exemplo de uma rede ponto a ponto. Depois a gente passa, no próximo bloco, nós vamos ver mais classificações de rede, tá? Espero vocês, até lá.